Olá, meu amigo, tudo bem com você? Vamos falar sobre a revisão da vida toda, o que aconteceu nesse julgamento do STF. Na verdade, não aconteceu o julgamento da revisão da vida toda e eu quero te mostrar aqui o que está em jogo, o que está acontecendo com esse caso da revisão da vida toda, quais são as perspectivas e quando, é claro, será o próximo julgamento, o que nós estamos esperando para esse julgamento. E para te explicar certinho esse caso, eu li bastante coisa sobre o assunto, eu peguei aqui uma reportagem que sintetiza bem o caso e eu vou ler e vou te explicar. Dá uma olhadinha nessa notícia que saiu no site do Infomoney. STF adia julgamento da revisão da vida toda do INSS. Entenda o que está em jogo. Placar está 6-5 a favor dos contribuintes. Caso o resultado se confirme, aposentado pode usar toda a vida contributiva para calcular seu benefício. Meu amigo, eu vou fazer a leitura desse texto aqui, você vai ver que interessante, um texto bem explicadinho sobre o que aconteceu no julgamento, mas eu quero lembrar você, se você ainda não entrou com a sua ação de revisão da vida toda, entre com a sua ação, ainda dá tempo. Veja se você se encaixa aí nas regras da revisão da vida toda. Já gravei vídeos explicando quais são essas regras para você saber se compensa ou não para você dar entrada na revisão da vida toda, tá bom? No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essas regras para você ver aí se encaixa para você. Então vai até o final, acompanha o que eu vou te falar agora. Olha só, o que diz o texto aqui. O STF não voltou a julgar a revisão da vida toda do INSS na quarta-feira, dia 23, como estava previsto para ocorrer, e também não definiu quando o processo voltará a ser analisado no plenário. Então, o julgamento estava previsto para o dia 23. Eu já tinha falado aqui no nosso canal que eu não acreditava que seria julgado de forma tão rápida assim, mas quem sabe, nós vamos ver agora as perspectivas, quem sabe pode ser colocado na pauta ainda esse ano. Eu continuo não acreditando, mas pode ser que saia. E se sair, meu amigo, o julgamento esse ano, eu vou te informar aqui em primeira mão. Por isso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva logo, tá bom? Vou continuar aqui com a reportagem, olha só. O placar está 6-5 a favor da regra, ou seja, o placar está 6-5 a favor dos aposentados. Então, se esse placar se mantiver, se nenhum ministro mudar o julgamento, você, meu amigo, vai ser vencedor, vai ter um aumento na aposentadoria, vai receber os seus atrasados, vai ser só festa, eu quero festejar com você. Mas o placar não pode mudar. Eu já perguntei em outro vídeo, vou perguntar de novo. Você confia no Supremo Tribunal Federal? Será que o placar vai mudar? Será que algum ministro vai mudar o seu voto? Olha, antes eu entendia que algum ministro pode dizer, né? Olha, antes eu entendia que o aposentado tinha direito, agora eu entendo que não tem mais. Será que algum ministro vai fazer isso? Nós vamos comentar aqui o julgamento quando ele acontecer. O texto continua, olha só. Mas o julgamento foi suspenso em março, após pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. O assunto foi colocado na pauta do Supremo na quarta-feira, dia 23, mas não foi julgado. Olha que interessante o que a assessoria do STF disse. Segundo a assessoria de imprensa do STF, o tema não foi colocado na pauta desta quarta-feira e agora precisa ser inserido na pauta para que seja definida uma nova data de julgamento, o que ainda não tem data para ocorrer. Então, o tema precisa ser incluído em nova pauta e ainda não tem esta data. Olha só que interessante aqui esse trecho da reportagem que trata sobre os impactos sobre a Previdência Social. Olha, impacto na Previdência. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em 2019 a favor da revisão da vida toda do INSS. O STF analisa agora a constitucionalidade da norma, com foco no prejuízo aos cofres públicos que ela traria. Olha que interessante, esse caso já foi julgado no STJ e no STJ ganhou, foi favorável. Chegou no Supremo, e como eu já disse, o Supremo também foi favorável. Então, nós estamos aí à frente do caso. Não é possível que vamos sofrer uma reviravolta. Eu não estou acreditando nisso. Deixa aí os comentários para ver se você concorda comigo ou não, tá? Olha só, agora o medo aqui, um dos principais argumentos do governo é que pode fazer um rombo nas contas públicas.
mas eu também não acredito com esse argumento. Primeiro que direito é direito, se as pessoas têm direito, o governo tem que pagar. Já usou o dinheiro das pessoas, agora tem que tirar e devolver. Mas mesmo assim, o rombo nas contas públicas não vai ser tão grande assim. Olha o que diz o texto. Segundo a equipe econômica do governo, o impacto seria de 46 bilhões ao longo de 10 anos. Mas especialistas ponderam que esse cálculo é superestimado, porque o número de pessoas beneficiadas não seria tão alto. Fizeram só uma média do valor do aumento e valores retroativos, considerando todos os benefícios ativos. Então, o que acontece? O governo disse que o déficit, o prejuízo do governo vai ser de 46 bilhões, caso essa revisão seja aprovada. Mas os advogados rebateram no sentido de que não vai ser tudo isso não, porque eles calcularam o direito de todas as pessoas. Mas nem todos vão conseguir exercer o seu direito, porque muitos já vão ter dado a decadência, que é passou o prazo para a pessoa entrar. Imagine alguém que aposentou no ano de 2002 e tem direito, já passou os 10 anos para ela dar a entrada, e daqui a pouquinho eu vou explicar essa questão dos 10 anos. Então o rombo da Previdência, na verdade, pode ser bem menor. Rombo na maneira de falar, né? O débito aqui da Previdência pode ser a metade do valor que eles estão estimando, o que então não teria grandes dificuldades para a Previdência pagar. Por fim, o texto diz assim: os ministros do STF que já votaram contra a revisão em julgamento anterior também apontaram a dificuldade na contabilidade dos novos benefícios. Entre os argumentos de ordem prática está o afastamento de períodos com altos índices de inflação, antes do Plano Real, além das dificuldades administrativas de recuperação de informações fidedignas nas bases de dados da Previdência Social. Imagine colher dados da década de 1970, pondera o BAC. Olha só que interessante. Mais um argumento que o governo diz que vai ser muito difícil fazer esse cálculo, porque se refere a um período antigo, com inflação muito alta, em muitos casos não vai ter as informações. Meu caro amigo, isso não é argumento, não importa. Direito é direito. Se vai conseguir fazer o cálculo, é outra história. Se um ou outro caso não conseguir, né? Mas na maioria é fácil fazer o cálculo. Inclusive nós aqui do escritório, nós fazemos estes cálculos para você. Então eu vou te explicar agora se você se encaixa ou não nesta tese, tá? De revisão da vida toda. Se você se encaixar, você pode nos procurar que nós fazemos os cálculos para você. Qual é a tese? Essa revisão, ela é vantajosa para todas as pessoas que tinham contribuições antes de julho de 1994, mas não qualquer contribuição. A pessoa tem que ganhar bem. Antes de julho de 1994, se a pessoa tinha salários elevados, contribuía com 5, 10, 20 salários para a Previdência, essa pessoa foi prejudicada, porque estas contribuições não entraram no cálculo de sua aposentadoria. Então, se você, antes do ano de 1994, tinha contribuições elevadas para a Previdência Social, muito provavelmente você tem direito à revisão, meu amigo. E você precisa agir logo, porque um outro requisito é estar aposentado há no máximo 10 anos atrás. Há um prazo decadencial de 10 anos. Quando você recebeu o primeiro benefício, conta 10 anos para frente. Se passou os 10 anos, infelizmente, passou o seu prazo. Operou a decadência. Você já deveria ter dado entrada na sua revisão. Mas se você está dentro do prazo de 10 anos, meu amigo, nos procure algum advogado. Por quê? Antes de entrar com a ação, é necessário fazer o cálculo para confirmar se o resultado vai ser positivo para você. Se você vai ter vantagem, se vai aumentar o valor da aposentadoria. Porque dependendo dos cálculos, não compensa entrar com a ação, tá bom? Então, meu amigo, nós estamos mostrando aqui para você um número de WhatsApp para você entrar em contato conosco. Não é para ligar, tá bom? Mande um WhatsApp que nós vamos te atender, conversar com você. Você vai precisar aí do seu extrato do INSS ou então da senha do meu INSS. Entre em contato conosco que nós te explicamos certinho como fazer, valeu? Aperte o like aí, se inscreva no canal, porque assim que sair notícia, assim que sair novidade, eu quero te avisar em primeira mão. Um grande abraço para você, meu amigo.